Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Aqui nós lemos todos os dias a Bíblia, então se você é cristão, eu já te convido para fazer parte desse propósito. Aqui nós assumimos o compromisso de lermos juntos diariamente a palavra de Deus, 15 a 20 minutos, e durante um ano teremos lido toda a Bíblia. Então se você é cristão, venha fazer parte, se inscreva no canal. Se você sente que precisa se aproximar ainda mais de Deus, ouvindo a sua voz através das escrituras, venha fazer parte, se inscreva aqui, tem um link assim para você clicar e ir direto para a playlist e inicie o seu propósito a partir do dia 1 e grandes coisas acontecerão na sua vida, amém? Sentindo a presença de Deus, fortalecendo a fé, ouvindo os ensinamentos do Pai, amém? Antes de iniciarmos a leitura e começarmos hoje o 50º dia, vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade, amém? Oremos. Seu Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez, como tem sido todos esses dias. Ensina para nós, ó Pai, os caminhos que devemos seguir. Lembra para nós, Pai, do Teu amor, fortalece a nossa fé. Espírito Santo, guia a leitura mais uma vez no dia de hoje, som dos nossos corações e fala de acordo com aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. Assim oramos e Te agradecemos, felizes com a vitória que é estar mais uma vez na Tua presença. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Levítico, vamos dar continuidade no livro de Levítico, hoje mais 2 capítulos de Levítico e depois mais um capítulo em Marcos, amém? Levítico capítulo 17, abra sua Bíblia em Levítico 17, o lugar onde sacrifícios serão oferecidos. Começa assim: o Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: se um israelita matar um boi ou um carneirinho ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado, é como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre os israelitas nunca mais oferecerão sacrifício aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas que são completamente queimadas ou qualquer outro sacrifício somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Proibição de comer sangue. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no povo pode comer sangue. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne do animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo, mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. Dando continuidade, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. O seu Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com a mulher que seja sua parenta.
Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai, e não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. E isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Glória a Deus. Levítico 17:18 concluído por hoje. Agora abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Amém? Vamos agora finalizar a leitura no dia de hoje. Marcos, capítulo 11. Todos encontraram? Jesus entra em Jerusalém. Começa da seguinte forma. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então, aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus, mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: "Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca." Jesus respondeu: "Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Portanto, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês." A autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: "Com que autoridade vocês fazem essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso?" Jesus respondeu: "Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas?" Ali eles começaram a dizer uns aos outros: "Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós." Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: "Não sabemos." Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Eu adoro como nosso Jesus encurrala todos eles. Maravilhoso nosso Deus. Amém. Vamos orar agradecendo ao Pai por esta oportunidade, pela leitura do dia de hoje. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos ao Senhor por mais uma vez permitir que nós estivéssemos aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, nos inspirando, fortalecendo a nossa fé, nos enchendo da Tua presença. Deus, obrigado, Senhor, por firmar os nossos passos nos Teus caminhos. Continua, Deus, falando aos nossos corações, livrando nossa vida, ó Pai, das armadilhas do inimigo. Ó Pai, fortalece, Deus, o nosso coração para que nós venhamos buscar cada vez mais a Tua presença, o Teu amor, que é aquilo que nós precisamos. Ó Pai, tudo pode passar, mas nunca que passará a Tua palavra, nunca que passarão os Teus ensinamentos, o Teu amor, a Tua presença em nossas vidas. Ó Senhor, assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito hoje, ontem e continuará fazendo para sempre. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui juntos novamente. E antes de sair do vídeo, já peço que confirme se todos deixaram o seu like, deixe também o seu comentário, um coraçãozinho, um versículo, um depoimento, um testemunho da sua vida, que também queremos saber, que é muito importante. Amém. Deus abençoe e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem na paz. Até amanhã.